Já reparou como as plantas podem transformar completamente o ambiente, trazendo frescor e até purificando o ar? Ter uma casa mais verde e acolhedora é o desejo de muitos, mas nem todos têm um espaço externo ou uma varanda bem iluminada. Se este for o seu caso, não se preocupe. Existem espécies perfeitas para pouca luz que crescem bem em meia sombra ou luz difusa. Se você já perdeu uma planta por falta de sol, está na hora de mudar isso. Existem diversas opções resistentes e fáceis de cuidar que adoro manter em ambientes internos, seja na sala, no quarto, no escritório ou até mesmo no banheiro. E o melhor de tudo, além de embelezar o ambiente, muitas delas atuam como purificadoras, deixando o ar externo e a energia mais leves. Então, se sua casa ou apartamento não recebe muita luz direta e você quer um toque natural na sua decoração, confira nossa seleção de plantas que não precisam de sol. Descubra como cada uma se comporta, quais são seus cuidados essenciais e prepare-se para montar seu cantinho verde sem complicações. Primeiro, por que ela é especial? Alta resistência. A espada de São Jorge é conhecida por sobreviver mesmo com pouca iluminação e pouca rega, um símbolo de proteção. Em muitas culturas, é considerada uma planta de proteção espiritual, colocada na entrada de casas e apartamentos. Como ela se comporta? Cresce verticalmente, formando folhas grossas e pontiagudas. Pode tolerar sol pleno ou sombra total, tornando-a muito versátil em diferentes ambientes. Dicas de cuidados. Rega. Uma vez a cada 15 dias pode ser suficiente, dependendo da umidade do local. Evite encharcar o solo, pois as raízes da sanevieria são sensíveis ao excesso de água. Soldo prefere um substrato bem seco, como terra misturada com areia ou perlita. Ambiente. Coloque-a em ambientes internos, perto de janelas com luz difusa, ou até mesmo em cantos mais sombreados. Curiosamente, é uma das plantas mais indicadas para iniciantes, pois sua manutenção é mínima. Segundo estudos da NASA, a espada de Sahor ajuda a purificar o ar interno, absorvendo toxinas. 2. Facilidade de cultivo. A jiboia é famosa por sua velocidade de crescimento e resiliência, mesmo em ambientes com pouca luz. Versatilidade na decoração. Pode ser cultivada em vasos inclinados, apoiados em suportes verticais, ou até mesmo em recipientes comuns de móveis. Como se comporta? Produz ramos longos que podem atingir vários metros de comprimento. Suas folhas são em formato de coração, com pontos verdes e amarelados em algumas variedades. Dicas de cuidado. Regue. Mantenha o solo levemente úmido, mas nunca encharcado. Espere a superfície do substrato secar antes de regar novamente. Luz. Prefere luz brilhante e indireta, mas tolera bem ambientes com pouca luz. Pode. Se os ramos ficarem muito grandes ou finos, você pode podar as pontas para estimular o surgimento de novas folhas. Curiosamente, sabe-se que ela filtra substâncias tóxicas como formaldeído e xileno do ambiente. Por crescer rapidamente, é uma boa opção para quem deseja preencher espaços vazios com folhagem verde. 3. Compacta e ornamental. A peperotia tem uma aparência delicada, com folhas suculentas que retêm água. Tornando-se cada vez mais resistente à falta de rega frequente, há uma variedade de espécies. Existem centenas de tipos de peperome com folhas de diferentes formatos e cores. Como se comporta? Peperotia obtusifolia, em particular, possui folhas ovais, grossas e brilhantes. Cresce em um formato compacto, tornando-a perfeita para decorar mesas, prateleiras ou peitoris de janelas. Dicas de cuidado. Regue. Borrife somente quando a superfície do solo estiver seca. O excesso de água pode causar apodrecimento das raízes. Solo. Use um substrato bem balanceado e rico em matéria orgânica. Temperatura. Gosta de ambientes mais quentes, mas não tolera frio extremo ou geadas. Curiosidades. Devido ao seu pequeno tamanho, é amplamente utilizada em terrários fechados ou abertos. As peperomes não toleram luz solar direta, pois suas folhas podem queimar facilmente. 4. Maranta. Por que ela é especial? Movimento das folhas, popularmente chamadas de plantas rezadoras. Ao anoitecer, suas folhas se erguem como se estivessem rezando. Impressões únicas.
As folhas da amaranta têm belas cores e padrões, tornando-as atraentes na decoração de interiores. Como ela se comporta? Prefere ambientes com luz filtrada ou sombra leve, alta umidade e calor moderado. Suas folhas geralmente apresentam padrões verde claros, tons de verde escuro e avermelhados. Dicas de cuidado. Rega. Mantenha o solo sempre levemente úmido. A amaranta gosta de umidade, mas não de solo encharcado. Umidade. Borrifar água nas folhas, especialmente em dias secos, ajuda a mantê-la saudável. Solo. Substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem. Outras curiosidades à CIA. As marantas são nativas das florestas tropicais da América Central e do Sul, acostumadas à sombra de árvores maiores. Acredita-se que sua capacidade de fechar as folhas à noite seja um mecanismo de defesa contra a perda excessiva de umidade. 5. Calatela. Por que é especial? Folhagem exuberante. As calatelas são parentes próximas das maranas e são conhecidas por sua folhagem com padrões diversos e cores variadas, que podem variar em tons de rosa, roxo, verde claro e verde escuro. Elas são sofisticadas em seus ambientes. São amplamente utilizadas na decoração de interiores por sua elegância e capacidade de destacar um canto específico. Como se comporta? Como amaranta, ela gosta de alta umidade e luz difusa. Suas folhas podem se mover ligeiramente em resposta à luminosidade do ambiente. Dicas de cuidado. Rega. Mantenha o solo levemente úmido, mas evite encharcar. Iluminação. Luz indireta brilhante é o ideal. Evite a luz solar direta para não queimar as folhas. Umidade. As calateias gostam de ambientes mais úmidos. Borrifar água ou usar um umidificador pode ajudar. Curiosidade. São consideradas plantas sensíveis a mudanças bruscas de temperatura. Algumas variedades, como a Calatheia orbifolia, têm folhas grandes e arredondadas que chamam a atenção. 6. Filodendro porque é especial. Diferentes formatos e tamanhos. Existem filodendros pendentes, como o filodendro brasileiro com listras amarelas, e filodendros eretos, como o filodendro imbé, que produz grandes folhas verdes. Fácil de cultivar. Em geral, os filodendros são plantas resistentes que toleram diferentes níveis de luz. Como se comportam? Dependendo da espécie, podem se tornar mais compactos ou ter videiras longas. Em ambientes internos, geralmente crescem mais lentamente, mas de forma constante se bem cuidados. Dicas de cuidados. Regue. Mantenha o substrato levemente úmido, mas sempre com boa drenagem. Luz. Prefere luz difusa ou sombra parcial. Em locais muito escuros, a planta pode ter folhas pequenas e crescimento lento, poda e suporte. Se for uma planta trepadeira, uma estaca ou suporte vertical ajuda a direcionar o crescimento. Curiosidades. Em um ambiente natural, muitos filodendros se agarram aos troncos das árvores. Eles são conhecidos por suas folhas grandes e brilhantes que ajudam a purificar o ar. 7. Por que é especial? Flores fixas. O antúrio produz flores coloridas quase o ano todo, mesmo em ambientes internos com luz indireta. Na verdade, o que chamamos de flor são brácteas, folhas coloridas modificadas, elegância e cor. Ela traz um toque de cor a qualquer ambiente, pois existem variedades vermelhas, brancas, rosas e até roxas. Como se comporta? Gosta de calor e umidade, por isso se adapta bem a ambientes tropicais. Mesmo sem sol direto, pode florescer em ambientes internos, desde que receba luz difusa suficiente. Instruções de cuidado. Rega. Mantenha o solo úmido, mas não encharque. Pulverize quando a superfície do substrato começar a secar. Umidade. Se o ambiente estiver muito seco, você pode borrifar água nas folhas, mas evite molhar diretamente as brácteas. Fertilização. Adube a cada 30 a 45 dias com fertilizantes ricos em fósforo para estimular a floração. Curiosidade. É amplamente utilizado em arranjos florais e buquês, pois suas flores duram muito tempo. O nome antúrio deriva do grego anthos, que significa flor, e ida, que significa cauda, em referência ao formato peculiar do núcleo, a estrutura central da flor. 8. Chlorofitum. Por que é especial? Filtro de ar natural, também chamado de planta-aranha. É altamente recomendado para quem deseja melhorar a qualidade do ar
em ambientes internos, fácil de propagar. Produz mudas nas pontas dos galhos que podem ser facilmente removidas e replantadas. Como se comporta? Cresce em touceiras com folhas longas e finas, geralmente verdes com listras brancas no centro ou verde claro. As folhas pendem do vaso, criando uma bela aparência, especialmente em vasos suspensos. Instruções de cuidado. Regue. Gosta de solo levemente úmido, mas tolera alguma secura entre as regas. Luz. Prefere luz filtrada ou sombra parcial. O excesso de sol pode queimar as pontas das folhas. Fertilização. Pode receber adubação balanceada a cada 2 meses, principalmente para manter o vigor das folhas. Um fato interessante adicional: é uma das plantas mais resistentes, muito comum em escritórios e ambientes comerciais. Por se reproduzir facilmente por meio de mudas, pequenas mudas pendentes, é ótima para quem deseja multiplicar plantas em casa. 9. Aspidistra. Por que é especial? Apelido curioso. É chamada de planta de ferro por sua incrível resistência a condições adversas, como pouca luz, pouca água e variações uniformes de temperatura. Estética clássica. Possui folhas grandes e largas, de um verde escuro brilhante que traz um ar elegante ao ambiente. Como se comporta? Cresce lentamente, mas de forma constante, formando cultivo um grupo de folhas eretas que podem atingir até 1 metro de altura. Ela pode viver por muitos anos se bem cuidada. Dicas de cuidado. Regue. Regue moderadamente, permitindo que o solo seque entre os plantios. Iluminação. Ideal para ambientes com pouca luz, desde que receba luz difusa ao longo do dia. Elas só gostam de substrato rico em matéria orgânica e bem adubado. Curiosidades adicionais. É tradicionalmente cultivada em varandas, caminhos e até mesmo em quintais sombreados. Devido ao seu crescimento lento, raramente precisa ser replantada. Basta trocar o vaso quando as raízes começarem a ficar muito densas. 10. Samambaia. Volumosa. A samambaia é conhecida por suas folhas longas e cheias que caem em cascata. Ambiente natural. Traz a sensação de uma floresta tropical para dentro de casa, ajudando a criar uma atmosfera mais fresca e convidativa. Como ela se comporta? Em seu habitat natural, cresce em áreas sombreadas da floresta, onde a umidade é alta. Em ambientes internos, fica lindo em vasos suspensos, cestos ou suportes altos. Dicas de cuidados. Regue. Precisa de regas frequentes para manter o solo úmido, mas não encharcado. O heleixo é sensível à secura. Umidade. Adora ambientes úmidos, por isso borrifar água nas folhas ou manter um umidificador por perto ajuda muito. Iluminação. Luz indireta ou sombra parcial. O sol direto queima as pontas das folhas rapidamente. Curiosidades adicionais. Muito popular nas décadas de 1970 e 1980, como planta de apartamento, o heleixo continua sendo um ícone clássico da decoração. Algumas pessoas costumam deixá-lo mesmo em banheiros bem iluminados, pois encontram a umidade ideal lá. 11. Lírio da paz. Flores brancas elegantes. O lírio da paz produz flores delicadas. Brácteas brancas contrastam com o verde intenso das folhas. Purificador de ar, é conhecido por remover poluentes como formaldeído e benzeno do ambiente, contribuindo para a qualidade do ar interno. Como se comporta? Cresce em touceiras com bordas suaves e pontas alongadas. Quando bem cuidada, floresce várias vezes ao ano, enchendo a casa de vida e beleza. Dicas de cuidado. Rega. Gosta de solo úmido, mas evite água parada no pires. Recomenda-se regar assim que a camada superficial do solo secar. Luz. Prefere luz difusa. O sol direto pode prender as folhas. Em locais muito escuros, a floração pode ser reduzida. Fertilização. Fertilize a cada 1 ou 2 meses, com um fertilizante balanceado para plantas com flores. Curiosidades adicionais. Nomeado após a aparência de suas flores. Lembrando uma bandeira branca, um símbolo de paz, é uma das plantas mais adequadas para iniciantes no cultivo, pois mostra sinais claros de sede e folhas caídas e se recupera rapidamente após a rega. 12. Aglanema. Por que suas folhas coloridas são tão especiais? Dependendo da variedade,
A aglaema tem manchas prateadas, verdes, avermelhadas ou rosadas, tornando-se um verdadeiro destaque em uma decoração. Boa sorte! Em alguns países asiáticos, a aglaema é considerada um símbolo de prosperidade. Como ela se comporta? Cresce mais verticalmente, com caules robustos e folhas ovais. Adapta-se bem a ambientes com pouca luz. Instruções de cuidado. Rega. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. A aglaema não tolera encharcamento prolongado. Luz. A luz indireta é ideal. Evite luz solar direta e forte, que pode queimar as folhas coloridas. Temperatura. Prefere climas quentes e úmidos, mas tolera temperaturas amenas. Outras curiosidades. As variedades mais conhecidas são a aglaema Silver Bay, com manchas prateadas, e a aglaema Red, com tons avermelhados. É versátil e resistente, tornando-a excelente para escritórios ou espaços com ar-condicionado. Além de escolher a espécie certa, é importante estar atento a alguns pontos para garantir que suas plantas estejam saudáveis e bonitas. Substrato e drenagem. Use recipientes com furos no fundo e um substrato que permita boa circulação de ar para as raízes. Umidade. Muitas dessas plantas são tropicais e gostam de umidade. Borrifar água ou usar um umidificador pode fazer uma grande diferença. Fertilize regularmente, a cada 1 ou 2 meses. Use fertilizantes específicos para folhagens ou plantas com flores, dependendo da espécie. Iluminação difusa. Mesmo plantas que gostam de sombra precisam de um pouco de luz. Se o ambiente estiver muito escuro, considere usar lâmpadas de espectro adequado ou cobrir plantas de janela com cortinas de luz. Observação constante. Folhas amareladas podem indicar excesso de água ou falta de nutrientes. Folhas queimadas podem significar excesso de luz solar direta. Ajuste seus cuidados de acordo com a reação da planta. Como você pode ver, não ter uma casa com luz natural ou luz solar direta não é desculpa para não investir em um espaço bem ventilado, verdes e convidativas. Existem muitas espécies resistentes e facilmente adaptáveis que podem prosperar na sombra ou com iluminação indireta. Cada uma dessas 12 plantas tem uma característica especial, sejam folhas únicas, flores marcantes ou a capacidade de purificar o ar. Lembre-se de observar o comportamento de cada planta e adaptar seus cuidados às suas necessidades individuais. Afinal, cada canto da casa tem seu próprio microclima, com diferentes níveis de umidade e luminosidade. Se você gostou deste artigo, compartilhe com amigos que também amam plantas, mas têm medo de cuidar delas em apartamentos ou casas sem luz solar direta. Peça que deixem comentários sobre qual planta gostaram mais ou qual já cultivam em casa. Desejo a você muito sucesso no cultivo de suas novas companheiras verdes. Elas trarão mais vida e frescor e, por sua vez, melhorarão a qualidade do ar e a sensação de bem-estar em sua casa. Bom cultivo e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo sobre plantas que não precisam de sol direto e quer continuar aprendendo sobre jardinagem e cuidados com a casa, inscreva-se no nosso canal agora e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de compartilhar este artigo com aqueles amigos que vivem dizendo que não tomam as medidas necessárias para cuidar das plantas, para que eles também descubram que é possível ter uma casa cheia de verde e bem-estar, mesmo sem muito sol. Deixe seu comentário contando qual das 12 plantas você mais gostou e qual gostaria de adotar no seu cantinho. Juntos, vamos cultivar um ambiente mais verde e acolhedor. M.